Boa tarde. Oi, gente. Vamos esperar. Oiê, Ademir. Bem-vindo. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar entrar. Vamos esperar a doutora Cícera entrar. Vamos ver. Tudo bem? Oiê, gente. Tava de prontidão, Ademir? Prestigiando? Oi, Cristiane. Cristiane ou Marco Antônio? Gente, esse negócio aqui. Caiu o sinal, volta sinal. Ansiosamente esperando, Ademir. Poxa vida! Vamos esperar a dona Cissa chegar. Chegou. Cissa? Será que eu consigo te chamar? Vamos lá. Vai dar certo. Chegando. Aguardando. Olá, boa tarde. E tudo bem? Tudo bom? Oi. Tudo jóia. Ah, meu Deus! Estamos aqui todos ansiosos. Inclusive, quem está fazendo aqui, começando a live, junto aqui, eu morrendo de calor, viu? Ainda bem que o assunto é ansiedade, né? Pois é. Quem sabe até o final dessa live eu já estou mais calma aqui. Com certeza, estará. Gente, mandem coraçõezinhos, por favor. Assim o Instagram, ele acaba mandando a live para mais pessoas poder visualizar. Isso. O pessoal tá entrando, né? Meio da tarde, não tá acostumado no sábado. Então, vai com um tempinho aí e a gente vai começando a falar. Cissa, se apresenta, por favor. Boa tarde, Luíse. É isso? Luzi. Acho que é isso. Luziene. Boa tarde, Luziene. Boa tarde, Samara. Bom, então eu vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Silvana, mas hoje a minha marca é Cissa Geller, então sou mais conhecida como Cissa Geller. Cissa Geller já tem aí mais de 20 anos de estrada, né? Então já é uma marca que eu já uso já há bastante tempo. Eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade de São Marcos desde 2007 e tenho especialização no HC em 2016. Tenho também uma formação na TCC, que é a minha abordagem, que é terapia cognitivo-comportamental. Gente, tá todo mundo ouvindo? O som tá bom? Manda um joinha aí. Em 2019, e eu comecei esse ano agora, bem no meio da pandemia, uma especialização em sexualidade humana lá no Pérola Byton, para trabalhar essas questões aí da sexualidade, questões de sexo, de relacionamento, dificuldades sexuais e tudo mais. E hoje no consultório eu trabalho muito com questões de ansiedade, questões de baixa autoestima, depressão, questões de relacionamento. Então, trabalho muito com essas questões hoje lá no consultório. Grande parte dos meus pacientes são ansiosos, então a ansiedade é algo que eu trabalho bastante lá no consultório e estudo também. Eu fico me perguntando se nos dias de hoje tem alguém que não seja ansioso, né? Na verdade, todo mundo é. A ansiedade é uma proteção que a gente tem de luta e fuga. Sim. Vamos imaginar que lá na época vou falar nos primórdios, né? Antigamente, lá na África, vamos imaginar assim, esse cenário. Para sobreviver, a gente precisava ter uma dose de ansiedade para que a gente não ficasse ali, né, perdido. Hoje em dia, por exemplo, quando a gente sai na rua, a gente olha para os lados para atravessar. É uma ansiedade boa. Eu coloco o cinto de segurança no carro, não quer dizer que eu vou ter um acidente, mas eu estou me precavendo, me prevenindo. Então, a ansiedade boa é essa ansiedade, que é o senso de proteção,
né? E quando ela se torna exacerbada, aí ela já não é mais uma ansiedade boa. Ela precisa ter um equilíbrio na nossa vida. Quando eu tenho muita ansiedade, aí a coisa complica. Então, quando a gente tem muita ansiedade, significa que a gente já sofre do transtorno da ansiedade ou não? Então, precisa ter uma avaliação. O que é a ansiedade, né? Eu sempre falo no consultório. Eu sempre estar presa lá no futuro. Eu estou sempre preocupada. Eu falo que a gente dá uma linha no pipa de pensamentos e começa a ficar imaginando coisas. E se, e se, e se. Então a gente não vive o presente, que é o presente momento, que é o hoje, e a gente fica o tempo todo preocupado ou deixando de fazer coisas. Por exemplo, eu deixo de fazer essas coisas porque eu posso ter medo, posso morrer, eu posso ficar doente, eu posso não sei o quê. Então a gente deixa de viver porque a ansiedade está sempre voltada lá para o futuro. Então eu deixo de viver o hoje. Então não dá para dizer que a pessoa ela está com uma ansiedade porque precisa de uma avaliação. Mas se a pessoa o tempo todo ela tem esses sintomas, eu vou dizer um pouquinho aqui dos sintomas. Os cognitivos. A pessoa tem medo de morrer, ela tem medo de enlouquecer, ela tem medo que os outros vão pensar dela, ela tem medo de perder o controle, ela tem medo, ela tem dificuldades na memória, porque ela tem questões de pensamentos muito acelerados, ela fica o tempo todo com esses pensamentos ansiosos, de medos. Os sintomas físicos, ela sente falta de ar, ela sente tensão muscular, aquela pessoa que está sempre, né, assustada, ela tem calafrios, ela tem sudorese, ela tem a boca seca, taquicardia, agitação. Então, a gente não vai estar o tempo todo ansioso, são picos, são crises. Então, por exemplo, semana passada, sábado passado, eu estava vendo o Jornal Nacional e eu ouvi uma notícia que eu não estava preparada para ouvir. E eu fiquei com o coração acelerado, eu sou uma ansiosa em recuperação, eu falo isso para todos os meus pacientes. Hoje eu lido muito bem com a ansiedade, porque eu aprendi a me reconhecer, a conhecer ela no meu corpo e a lidar. E aí o coração começou a agitar na hora do jornal, eu falei, opa, isso aqui é ansiedade. Comecei a fazer ações para não deixar ela crescer. É isso que a gente aprende lá no consultório fazendo terapia. Sim. Então, outros sintomas emocionais, por exemplo, irritação, nervosismo, aquela pessoa que está o tempo todo nervosa, qualquer coisa irrita, tem aí questões de ansiedade. Uma pessoa que está sempre frustrada, uma pessoa que está tensa, né? A tensão, a gente vê que a pessoa está muito dura, muito rígida, uma pessoa impaciente, uma pessoa que está sempre assustada. Então, são sintomas bem emocionais da ansiedade. E tem os sintomas comportamentais. Fala agitada, fuga, ela foge das coisas, ela evita muitas coisas, né? Ela fica, às vezes, paralisada, ela fica, eu falo que é freezing, né? Uma palavra em inglês, ela fica meio que, ela tá tão ansiosa que ela dá uma coisa. Então, esses são alguns dos sintomas da ansiedade. Se você tem esses sintomas, muitas vezes, ao longo do dia ou ao longo da semana, é interessante você ir fazer aí uma consulta médica, uma consulta psicológica, porque pode ser que você está ansioso, não consegue dormir, os pensamentos, eu escuto muito isso dos pacientes. Não consigo me concentrar e o tempo todo um monte de pensamento na cabeça que deixa a pessoa bem agitada, né? Ela fala rápido, ela fica mexendo. Às vezes eu percebo os pacientes que eles bem daí, eu tô me mexendo aqui. Eles ficam mexendo as pernas, né? Os pés. Você vê que a pessoa está inquieta. Então, se você fica o tempo todo com esses sintomas, é bem provável que você tenha questões, sim, de ansiedade. Uhum. Você confessou aí, confesso eu aqui, que eu também sou uma ansiosa. Tem aí já uns longos 10 anos que eu faço terapia. Levanto a bandeira, que eu acho que todo mundo deveria fazer mesmo, porque dá uma outra vida. Chega um ponto que a gente começa a entrar no processo realmente de autoconhecimento e que você se depara com uma nova realidade muito mais saudável, né? Só que essa coisa do jornal também aconteceu aqui. Aquela coisa de, será que, né? Será que tá acontecendo comigo esse negócio dessa doença? Será que com quem conversei lá fora, na rua, tem? Me passou? E aí senti uma tal de uma falta de ar aí, que eu ficava, que ponto que é a ansiedade, que ponto que é o coronavírus? É complicado isso. E aí é uma questão de percepção dos demais sintomas, não é isso? Seja da doença ou da ansiedade. Sim, o que eu percebo lá, vou falar da minha experiência no consultório.
Os pacientes, eles já estão sofrendo, eles chegam em crise e eles não sabem que isso é ansiedade. Então, eu tinha uma paciente, ela não está mais comigo, que ela vinha sofrendo isso, eu acho que há mais de 10 anos. Então, ela tinha esses sintomas, mas ela não sabia que isso era ansiedade. E isso causava vários transtornos na vida dela. Ela não conseguia manter emprego, ela não conseguia se relacionar com as pessoas, ela começou a ficar mais reclusa em casa. E aí, quando a crise bateu mesmo forte, foi que ela veio me procurar no consultório e a gente começou a conversar, eu comecei a explicar para ela um pouquinho de como era a terapia e de como eram os sintomas da ansiedade, e ela falou para mim que ela já vivia isso há mais de 10 anos, sofrendo muito, porque é muito sofrimento para a pessoa, porque a pessoa se sente incapaz, ela se sente inútil, ela acha que é só com ela acha que ela tem um defeito. Sim. Então, quando ela entendeu que aquilo era ansiedade e que a gente poderia aliviar os sintomas e descobrir uma forma de não deixar ele subir, porque tem um efeito que é mais ou menos assim. Às vezes eu escuto ouvindo falar isso na TV agora por conta do coronavírus. Você está numa posição zero. E aí você tem uma crise, um pico de ansiedade. Ele vai subir, digamos que a 100. E aí, menos 40 minutos é um platô. Então, ele vai ficar mais ou menos 40 minutos. Quando você tem consciência dos sintomas da ansiedade, que você está ansioso, e aí você começa a fazer algumas ações para não deixar, é como se você não colocasse mais fogo, álcool na fogueira, então você vai diminuindo a ansiedade. Então, os pacientes, inclusive eu, ao longo do tempo, a gente aprende a não deixar esse platô de 40 minutos tão grande. Esse platô ele começa a diminuir para 20, para 10, para 5 minutos, porque eu entendo que eu estou ansiosa e aí eu não potencializo mais ainda a ansiedade. Então eu dou um passinho para trás e faço comportamento, assim, mudo os meus pensamentos para que eu possa não deixar a ansiedade virar uma labareda que eu não consigo apagar. É mais Essa ou menos daí era isso. até uma das minhas perguntas depois, mas a gente chega lá. Eu não sei se você me escuta bem, a sua parte. Travou aí. Travou muito, né? Travou para todos, então. Travou. Eu não ouvi a sua última pergunta que você Eu falou. disse que eu ia justamente perguntar isso para você. Como é que a gente consegue identificar que a ansiedade é uma crise de ansiedade chegando? E aí eu já emendo na outra pergunta. Quando que a ansiedade pode chegar às vias de uma síndrome do pânico? Está muito ligado, né? Está muito ligado. A síndrome do pânico, ela tem alguns sintomas também. Eu vou dizer um, pelo menos, quando a pessoa evita sair de casa e ela não consegue mais fazer nada. Então, ela fica, às vezes, presa no quarto e ela não consegue sair de casa, não consegue ir na farmácia, não consegue trabalhar, não quer ver gente, não quer falar com pessoas, tem medo de lugares fechados. Então, alguns sintomas, eu não vou falar todos do pânico, que está ligado com a ansiedade. Então, geralmente, a ansiedade, por você estar com aqueles pensamentos, com aqueles comportamentos, todas aquelas sensações físicas que eu Uhum, disse, exageradas, elas podem desencadear, sim, uma síndrome do pânico. entendi. Né? Que tem a questão da agorafobia, que é esse medo de sair de casa, esse medo de morrer, está muito atrelado ao medo de morrer. É uma das coisas que os pacientes falam bastante. Então, um medo gigantesco de morrer, de passar mal na rua e não ter ninguém para socorrer. É o relato que eu mais escuto. Então, a ansiedade, vou dizer que ela como se ela tivesse uma linha tênue ali da síndrome do pânico, né? Então, a pessoa ela já está suportando todos esses sintomas já há muito tempo. Sim. E aí ela começa a entrar nessa questão de não sair mais de casa. Isso pode acontecer agora com essa pandemia? Pode a ansiedade chegar, pode gerar uma síndrome do pânico, porque eu escutei num dia desses um médico falando justamente isso, que sairemos dessa doença com síndrome do pânico e ansiedade elevada. Essa é a minha maior preocupação, por isso até pensamos na live com você. É uma possibilidade. Grande parte das pessoas, elas não têm conhecimento nem para que serve um Sim. psicólogo,
até porque acham que psicólogo é coisa de louco. Eu ainda escuto isso, o paciente chegando ainda em 2020, lá no consultório, dizendo, olha, eu nunca imaginei que eu fosse precisar de psicólogo, porque para mim psicólogo era coisa de doido, tá? Então ainda tem esse estigma muito grande. E tem a questão das pessoas não saberem quais são esses sintomas e não saber que é uma questão emocional. E que é, de fato, uma ansiedade, vou falar exacerbada, uma ansiedade acima do comum, né? Porque tudo que tem excesso ou falta vai gerar um desalinho na gente, a gente não está no equilíbrio. Então, eu imagino que a questão da pandemia, até porque é algo mundial, né? Eu não me lembro do H1N1, eu tentei buscar isso na minha memória, porque falaram que foi parecido o H1N1, e eu não me lembro. Eu me lembro que eu estava trabalhando na época num banco, lá na Paulista. Me lembro que um dos nossos colegas ficou afastado por 30 dias, porque pegou H1N1 e porque era a doença do porco, era a gripe do porco, eu me lembro alguma coisa nesse sentido, mas eu não me lembro desse alarde, eu não me lembro dessa coisa mundial, eu não me lembro de muitas mortes. Eu me lembro que eu fiquei assustada, mas eu não consegui buscar muitas memórias. Então, assim, como as pessoas provavelmente já têm questões. Eu não sei quais são os dados da Organização Mundial de Saúde, eu não tenho isso decorado, mas existe um índice muito grande de pessoas com questões de depressão, que eu estou preso lá no passado, eu fico revivendo coisas que já aconteceram, e geralmente são coisas tristes que deram errado, e eu fico nesse ciclo, eu não consigo sair desse histórico. A ansiedade, eu fico presa lá no futuro, eu fico revivendo coisas que eu não sei que vão acontecer. O que eu falo lá para os pacientes é que 99% dessas coisas que a gente imagina, elas geralmente não acontecem. Às vezes eu dou risada de coisas que eu fiquei preocupada e falei assim, putz, perdi meu tempo preocupada, ansiosa com aquilo e nada daquilo aconteceu. Então isso acontece bastante. Então, pelo fato das pessoas não cuidarem muito do emocional, pelo fato das pessoas não entenderem o que são emoções, alegria, tristeza, raiva, angústia, né? O que eu estou sentindo, falta autoconhecimento também, eu imagino que vai ter um número maior, sim, de pessoas com questões emocionais, é possível. Ninguém sai de uma situação dessa de pandemia sem ter nenhuma questão. Eu acho muito difícil. Eu estou muito bem controlada aqui, eu tô fazendo várias coisas para me manter bem, porque eu preciso estar bem, né? Para cuidar dos demais, para cuidar dos meus pacientes. Mas eu imagino que sim, as pessoas não estão preparadas para cuidado emocional. Infelizmente, psicologia, terapia ainda é luxo ou nem existe para algumas pessoas, porque é coisa de louco, não preciso disso, imagina se tá louco. A primeira coisa que as pessoas falam assim, às vezes eu indiquei você para um amigo e ele me tirou, falou assim, que eu tava doido, que história é essa? Tá dizendo que eu tô doido para eu ir no psicólogo? Né? Então, infelizmente, por não ter essa... Como que eu posso dizer? Por não ter essa educação das pessoas, esse conhecimento de que cuidar das emoções é tão importante como cuidar do corpo, como cuidar como cuidar da alimentação, como dormir bem, como ter uma espiritualidade, independente de religião. Eu não vou pregar aqui nenhuma religião, esse não é meu objetivo. Mas é importante, as pesquisas científicas dizem que quando as pessoas estão doentes e elas acreditam em algo, essa doença ela tende a ser mais fraca e os remédios tendem a fazer efeito. Não vou prometer cura, porque ninguém pode prometer cura. Mas as pessoas que têm fé, independente de religião, ajuda muito. E aí eu tô falando que é o que a Organização Mundial da Saúde fala também. Que ter saúde é ter equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual, social. Muitas vezes eu brigo com os meus pacientes porque eles não querem tirar férias. Estou 2, 3, 4, 5, 10 anos sem tirar férias. É importante para o corpo, para a mente. Não fazem atividade física, não vão ao médico fazer exames de rotina. Às vezes não tem um hobby, não tem uma religião, ou não acredita em nada, né? Não tem algo que possa religar para algo que ele possa acreditar. Então, tudo isso é que a Organização Mundial da Saúde fala que é importante para a gente ter o equilíbrio. A gente precisa ter o equilíbrio nessas esferas. Né? Então, como eu imagino que grande parte das pessoas não fazem ideia do quanto é importante ter autoconhecimento, fazer terapia e cuidar do emocional, e entender que essa angústia, essa coisa que eu sempre... Ela não é física, isso aqui não é dinheiro, tá? É sensação. É sensibilidade. Então, essa sensação que a gente sente aqui, que essa angústia não é normal, não é legal,
E eu fico com ela, eu estou convivendo com ela como se fosse um monstrinho de estimação. Então, eu imagino que por conta das pessoas não ter tanto conhecimento ainda, hoje está bem melhor, mas imagino que grande parte das pessoas não tem também acesso. Sim. Né, a psicoterapia, a se cuidar emocionalmente. Então, eu imagino que sim, pode ser que a gente tenha aí bastante casos de ansiedade, depressão ou qualquer outra questão de transtornos emocionais. E aí, quando a gente fala em depressão e ansiedade, uma das principais causas é o estresse do cotidiano, né? Então, a gente sabe aquela rotina que tem todos os dias, sempre igual, ou então um excesso de coisas que a gente não dá conta e vai dormir falando, puxa vida, não dei conta do meu dia hoje. E agora que a gente está nesse isolamento, sobra tempo. Por que é que as pessoas estão ficando Depende. num estado tão agitado? Falhou aqui, só foi até o agitado. Só foi até o agitado. Só foi até o agitado. Depois disso eu não ouvi Gente, mais. Travou aqui. Agora voltou. tá. Desculpa pelo que aconteceu, mas vamos continuar. Sem mais ou menos entender a pergunta, por que é que quando nós tínhamos o excesso, tínhamos o problema também de ansiedade, depressão, e agora nós temos tempo num isolamento e também está incomodando. Claro que eu falo pelos meus colegas advogados que aqui estão, que independente de nós estarmos em casa, o trabalho continua, os processos estão em andamento, embora os casos estejam suspensos. Porém, chega um momento que você está naquela, e agora o que eu faço, para onde eu vou? Né? Eu preciso tirar esse meu pijama, como é que faz? Por que lidar consigo é tão difícil? Porque, na verdade, grande parte das pessoas fogem, né? As pessoas fogem, a gente foge das situações. Então, muitas vezes, o excesso de trabalho é uma fuga. Né? Então, não tenho tempo para lazer, para viajar, para fazer outras coisas, para cuidar de mim. Eu escutei isso no meu grupo, eu participo de um grupo de apoio a mulheres com câncer de mama, e elas estavam falando no último encontro que eu participei, de que elas só cuidavam dos outros. Até lavar a roupa primeiro, lavava dos outros, depois a delas. E aí, quando vem a doença, opa, preciso me olhar com carinho. Então, muitas vezes, as pessoas fogem de olhar para dentro, de se cuidar, de entrar em contato com a alegria, com a tristeza, com a dor, com a frustração, com o ódio, com a raiva, que são as nossas emoções. Então, é difícil ficar em casa porque muitas vezes tem essa fuga, né? Eu me lembro que na época da faculdade, as minhas amigas me zoavam. Nossa, você pode estar caindo no mundo e você vem para a faculdade. Parece que você não gosta de ficar em casa, né? Então, às vezes, a gente tem essas fugas. A gente prefere estar em outros lugares e a gente foge de casa. Conviver em casa em época de pandemia é difícil, porque a gente vai ter que encontrar as pessoas que a gente não se fala. Às vezes eu falo, quando eu atendo paciente que reclama, às vezes, do marido, da esposa, do filho, muitas vezes as pessoas são republicanos. O que é republicanos? Né? Quando você mora em república, é um Sim. quarto, geralmente dividido para dois, e muitas vezes você nem conhece o outro parceiro do quarto, outra parceira. Você não fala, às vezes, nem oi, nem bom dia, você não sabe se a pessoa está com dor, se a pessoa não está. Então, muitas vezes, o que eu percebo é que as pessoas, elas moram e é como se elas fossem dois estranhos. Elas não se falam, elas não sabem como o outro está sentindo. Às vezes, a gente acha que porque eu tô com uma cara triste, o outro tem que adivinhar o que eu tô sentindo, e a gente ainda não tem esse poder, né, de ler a mente. Então, conviver não é legal, até porque a gente está preso, não pode sair. Bastante. Então, o nosso direito de... Tá falhando aí? Tá travando um pouquinho, mas vamos continuar enquanto dá. Então, o nosso direito de ir e vir, de uma certa forma, ele foi privado. E é aquela coisa do proibido, né? Não pode. E eu também não quero ficar em casa. Eu ouvi outro relato de pessoas que moram em apartamentos e que são apartamentos pequenos. Sim.
Sim. Então, é difícil conviver uma família de 4, 5 pessoas que mal se veem, mal se falam, não jantam juntos, não almoçam, não têm atividades de lazer juntos de família, e agora eles estão obrigados a estar junto. Não é tão O que simples, na né? verdade, A convivência... Pode desculpa falar. te cortar, o que na verdade pode ser uma oportunidade, as pessoas estão encarando como um problema, né? Como uma dificuldade. As pessoas... Falhou aí. As pessoas, elas não estão conseguindo ver como oportunidade, que é o caminho totalmente que eu venho seguindo. Então, eu vejo como uma oportunidade de desenvolvimento, como uma oportunidade de autoconhecimento, de lidar melhor com a família, Sim, de entrar em contato com essa família, uma oportunidade de se reinventar. exato. Né? Não é assim, nós não estamos de férias, eu estou trabalhando muito mais nesses últimos dias, já dei uns cansadinhos aí, já tive que dar umas pausas porque não aguentei. Sim. Então eu tenho trabalhado muito e eu tenho percebido que algumas pessoas estão achando que é oba-oba. Eu fui hoje no supermercado fazer uma mini compra e eu vi pessoas comprando cerveja e carne de churrasco. E eu olhei assim e fiquei pensando. Né? E a Caixa olhou para mim e falou assim: Você tá vendo? Eu falei: Tô. Tipo, estou vendo. As pessoas não estão levando a sério. Não, Né? E a Caixa, eu não lembro que ela faz faculdade de alguma coisa na área de saúde, eu acho, e ela estava muito preocupada, a Caixa do supermercado. Então, as pessoas, elas estão achando que é festa, que é farra, que é oba-oba. Não é sério, exato. né? É sério e a gente vai ter que aprender a conviver Com juntos. certeza. Eu penso, férias, né? Então, a doutora estava falando, pois é. Eu penso que, voltando lá na sua explicação da ansiedade, talvez isso seja uma fuga, né? Uma forma de não encarar a realidade. Vamos tomar cerveja, comer um Também. churrasco e contar com os amigos e que tá tudo certo. Talvez encarar o problema de uma outra forma, com uma outra visão, talvez desse um alívio. Porque enquanto estamos no começo da quarentena, tá tudo ok, dá para levar a vida fazendo um churrasco, tomando cerveja e brincando. Mas quando isso se estender, nós temos pais, nós temos crianças que estão conosco, como vamos lidar com isso? E aí é a preocupação da ansiedade, porque a gente não vai saber o que fazer, né? E o que me preocupa mais ainda é a tal da ansiedade digital. Nós estamos tão focados nesse abençoado desse aparelho, assim como em televisão, o que vamos fazer depois? Qual é a sua posição referente a isso? Eu acho que precisa ter um pouco de Sim, limite. A Samara está dizendo aqui que as pessoas não querem entrar em contato consigo mesmas, com suas emoções e suas dificuldades. Com certeza. A gente precisa ter limites. Por exemplo, a gente precisa ter rotina. De sim. segunda a sexta, acordar, trabalhar, almoçar, voltar ao trabalho, né? De repente tomar um café da tarde, não sei, jantar e dormir, se Uhum. desligar. É importante que a gente tenha limites em relação à TV, aos jornais. O que os jornais estão falando não é mais novidade. Eles estão aumentando os números de casos ao longo dos dias. Mas o que a gente precisa saber, a gente já É, sabe. Lavar as mãos, comer, dormir, ficar bem, não entrar nessas paranoias para que a gente não fique, como é que eu posso dizer? A gente não fique frágil, fragilizado. Então, evitar o consumo, sim, da TV, desses programas, vou dizer um pouco sensacionalistas, porque a mídia, ela acaba, às vezes faz um bom papel, mas às vezes sim, não. Né? Às vezes a mídia torna uma verdade mentira e uma mentira verdade, e a gente acredita. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com o celular também. O que eu tenho passado para os meus pacientes e que eu tenho pedido para eles? Para dar uma controlada nisso, de ter horas para ficar na internet, na TV, e ter horas para desligar. Eu vou desligar, né? Vou dormir, vou descansar para fazer outra coisa. Eu tenho pedido para eles, para quem tem a oportunidade de ter escada em casa, ou mora em apartamento, ou tem escada, para fazer pelo menos 5 minutos de escada por dia para poder movimentar o uhum, corpo. No apartamento também, eu tenho uma paciente que ela falou que ela desce de elevador porque ela tem dificuldade de descer e a gente precisa respeitar o nosso sim, corpo. Ela tem dificuldade de descer, mas para subir para ela é tranquilo. Então ela desce de elevador e sobe as escadas até o apartamento dela. Então no primeiro dia ela subiu o primeiro andar de escada e continuou de elevador. No segundo dia foi subindo mais andares e está conseguindo chegar, acho que no sétimo ou oitavo andar de sim. escada. Então eu tenho pedido para os pacientes fazerem isso.
tenho pedido para ouvir músicas calmas, música New Age, música Zen, músicas de cachoeira, sons de bichinho, músicas instrumentais, Beethoven. Beethoven é da primeira à nona sinfonia, é extremamente maravilhoso para dar uma acalmada. Eu já mandei para eles alguns links, já mandei. Ontem eu mandei um link para os meus pacientes, que é uma música que eu descobri, aí me mandaram no WhatsApp, música em 8D, que você escuta no fone e a música, ela fica na tua cabeça, é um negócio muito louco, sensacional. E tem umas músicas bem tranquilinhas, e eu mandei para todos os pacientes, eu acho, para que eles possam ouvir. Algumas pessoas falaram, nossa, eu vou fazer meditação, eu vou ficar sentada ouvindo essa música e vou relaxar o meu corpo. Então, isso também é importante. Perceber que você está com esses sintomas ansiosos e buscar um comportamento para não deixar a ansiedade virar uma labareda. Sim. E para que ela vá diminuindo. Agora, quando a gente não consegue, o Rodrigo falou que o grupo é Pentatonix. É isso mesmo, lá no YouTube, esse grupo tem músicas em 8D, que você precisa ouvir com fone, tá? Depois, se você quiser, eu te mando também, para você passar aí pra galera. E você coloca no fone e a música, ela é música 8D, então é uma sensação muito maravilhosa. Olha, tem várias músicas, como eu sou roqueira, né? Eu sou roqueira, tem várias músicas de rock, tem Pink Floyd, tem Metallica e tem outras músicas também. Então eu amei esse estilo de música e dá uma... Por que eu tô falando que dá uma acalmada? Não é eu que tô inventando moda, tá? Eu gosto muito de usar coisas científicas. O Rodrigo tá falando que tem um japonês... É excelente mesmo. Tem um japonês, eu não lembro se ele já está vivo, se ele ainda está vivo, se ele está morto. Ele fez uma experiência com a água. Então, ele fotografou as moléculas da água. E aí ele colocava uma música heavy metal pesada, falava palavrões e fotografava. E a molécula, ela fica toda escura, toda esquisita. E aí ele falava palavras de amor, de carinho, palavras bonitas. E a molécula ficava toda bonitinha como molécula de água. E aí, qual que é a ligação que eu faço com a gente? A ligação é, nós temos aí em média 65%, 75% de água. Se a música vibra na água e faz a água ficar turva, negra, escura, clara, bonita, a gente tem 60%, 75% de água. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente escuta, influencia diretamente no nosso corpo. E se o meu corpo está ansioso, agitado, eu vou ouvir uma música para acalmá-lo. E ele vai dar essa acalmadinha aí, né? Então ele vai dar esse relaxamento. Então por isso que eu utilizo a música. Ou, por exemplo, quando eu estou muito triste, que eu falo para os pacientes, eu vou ouvir uma música que eu gosto, que é uma música alegre, de repente uma música eletrônica, ou uma música que me faz querer movimentar o corpo. Para tirar daquele estado de depressão, de tristeza. Então eu uso muito a música, e Beethoven também é muito sensacional. As nonas, uma nona é perfeito para dar alívio em questões de ansiedade. Muito bom, essa dica é muito boa, porque eu ia te perguntar o seguinte, a gente, fazendo a pesquisa da ansiedade, você percebe que, olha, faça exercícios, sente, faça meditação, respire em 3 tempos, segura, solta. Só que na hora que você está com a sua crise de ansiedade, pode um mundo chegar na tua frente, faz assim, que você não vai fazer. Não tem jeito. E quando passa, vem aquele sentimento de culpa, que é péssimo, né? É a mesma coisa, tem aquele filme Comer, Rezar e Amar, que eu acho incrível, me identifico demais na parte que a moça senta e ela tem 2 minutos para meditar. E ela fica falando o tempo todo no cérebro, o que eu vou fazer quando chegar o Natal? O que eu vou fazer na minha sala para decorar? Sou eu. Quer dizer, era eu. Ansiedade. Exato. Mas por quê? Você quer fazer tudo perfeito. Não, eu tenho que sentar, eu tenho que meditar, eu tenho que conseguir. Não tem, né? Se é isso? Não. É isso mesmo. Na verdade, o ansioso, eu não peço para o ansioso fazer meditação. Eu vou pedir isso depois, quando o processo já está bem mais lá na frente. Um ansioso, ele não gosta de coisas calmas. Porque ele é ansioso, ele está o tempo todo agitado. Então, e não vai funcionar diante da crise da ansiedade você respirar. Não funciona. E aí você está assim, você é louca. Os meus pacientes, se tiver paciente meu aí, vai falar, ela é louca. Não, não sou louca. Não funciona porque é mais ou menos assim. As pessoas acham que
elas querem efeito mágico, pílula mágica. Estou ansioso, vou respirar e vai passar. Pum. Não. O corpo não está acostumado a relaxar. O corpo não está acostumado a sentir essa calmaria. Então, na hora que você estiver no pico da ansiedade, se você não tem treinos antes, não vai funcionar. Então, qual que é a grande sacada? É você aprender a respirar pelo menos 1 minuto todos os dias. Principalmente se você perceber que você está mais ansioso. Mostrar para o teu corpo que é possível se acalmar. E aí, quando você estiver na crise, você vai respirar, o corpo vai entender o recado e começa a se acalmar. Então, não existe pílula mágica, tá? Então, a gente precisa ter movimentos para respirar. É super difícil para quem é ansioso. Sim. Eu não vou mentir. Não, quem sou eu para mentir? Mas é possível. Eu já fui uma pessoa ligada no 440, nem é 220, é 440. E eu nunca imaginei na vida que eu fosse meditar, que eu fosse respirar, que eu ia ser uma pessoa mais zen. Exato. E mesmo eu sendo uma pessoa bem mais tranquila, fazendo fisioterapia recentemente, eu descobri que eu sou uma pessoa tensa ainda. Eu tenho tensões em partes do corpo isolada. Então, por isso, a gente precisa sempre ter atividade física, atividades de relaxamento, atividade de alongamento, para que a gente vá ensinando para o corpo que nos momentos de pico de ansiedade é possível se acalmar. Exatamente. Você sabe que, vou falar o que serve para mim, tá? O primeiro sintoma, quando eu estou ansiosa, que me dá, além da falta de ar, que é isso, eu ainda vou aprender a respirar. Juro que nessa vida eu vou aprender a respirar. Mas meu coração acelera demais. Então eu já sei que é uma ansiedade por aí. E o que eu aprendi? Eu coloco meus dedos para sentir o batimento cardíaco no braço, no pulso, e vejo sim e sinto o coração. Quando eu começo a respirar, ele ainda muito acelerado, eu prendo a minha respiração e percebo que a pulsação para, e é a hora que eu solto. A hora que eu solto, o coração começa a fazer com mais tranquilidade, a ficar batendo com mais tranquilidade. E isso foi ensinando que tá tudo bem. Tá tudo ok, você é capaz de controlar a ansiedade, não ela te controlar, né? A gente tinha uma pergunta aí, perguntaram que se nessa quarentena deixa mais agitado ou mais calmo o convívio familiar. Difícil, né? Eu acredito que é mais agitado, ainda mais se a casa tiver muitas pessoas e for uma casa pequena. Eu percebo, já ouvi relatos de pacientes, de pessoas que já não têm mais unha, já roeram todas as unhas, já. Isso também é um sintoma da ansiedade, é um comportamento da ansiedade. Eu acredito que se todo mundo fizer a tua parte, o que é fazer a tua parte? Não dá motivo para briga. Por exemplo, se você deixa o copo em cima da pia e a sua mãe vive brigando com você sobre isso, não deixe lá, porque se você deixar, ela vai ficar brava, ela vai brigar com você e a coisa vai ficar feia. Então, tudo que você puder fazer para evitar os conflitos internos por coisas pequenas, ajuda. Ajuda muito. Se você se perceber ansioso e você tem aí uma escada, vai subir a escada. Vai movimentar o corpo. Ou vai fazer qualquer outra atividade que te relaxa. Como o exemplo que eu dei de ouvir música. Então, o importante é você perceber, eu estou agitado. Não dá para continuar agitado. Eu preciso fazer algum comportamento para poder acalmar essa agitação. E não pode ser um comportamento, por exemplo, é recomendável atividade física para ansiosos. Só que não é recomendado fazer à noite. Porque essa pessoa vai para academia, ela movimenta muito o corpo, gera muitas dopaminas, endorfinas, e ela chega em casa e não desliga. Sim. Eu sou assim com o consultório. Os dias que eu atendo até mais tarde, eu chego em casa e eu já entendi. Eu não fico me culpando. Eu já entendi que eu preciso tomar banho, eu preciso jantar e eu preciso de pelo menos 1 hora e meia para relaxar e eu poder dormir. Quando eu entendi isso, eu não me sentia mais culpada, porque às vezes eu ia dormir 1, 2 da manhã. Porque quando eu atendo até mais tarde, tem dias que eu atendo até 10, 11 horas da noite. Então, eu preciso de um tempo para ir desligando o corpo e eu não fico mais me cobrando. Então, a pessoa que faz atividade física à noite, ela não é... Se ela é ansiosa, não é recomendado, porque ela vai chegar em casa agitada, se ela vai acordar às 5, 6 da manhã para ir trabalhar no dia seguinte, pode ser que ela não vai conseguir dormir. Então, é interessante também fazer exercícios à noite que sejam mais relaxantes. A ideia é relaxar, não é agitar à noite.
Outra coisa também que eu percebo lá no consultório, que eu brigo muito com os pacientes, que eu puxo a orelha, é excesso de café. Café, Coca-Cola e alguns outros alimentos que estimulam a ansiedade. Então, eu tenho pacientes, às vezes, que eles tomavam café o dia inteiro. E eu falo assim, olha, eu não vou te proibir. Não vou proibir você de tomar café. Porém, eu quero que você observe, você reduza a quantidade. Eu tinha um paciente que tomava 200 ml, eu acho que umas 6, 7 vezes ao dia. Aquele copo branco de água, ele tomava ao dia várias vezes. E eu falei para ele, olha, não quero que você reduza, não quero que você pare, mas eu quero que você reduza. Observa, toma um de manhã, toma um no almoço e veja se você toma uma à noite. Porque depois das 18 horas também a pessoa pode ficar muito agitada se tomar muito café. Ou Coca-Cola, ou qualquer outra coisa que tenha aí componentes de cafeína, se eu não me engano. E aí ele fez essa observação. Ele ficou uma semana reduzindo o café e ele percebeu que ele ficava menos ansioso. Então o café é como se ele fosse um álcool na fogueira. Ele vai fazer a ansiedade ficar mais forte no teu corpo e na tua vida. Agora, respondendo a Patrícia, vou falar aqui da minha casa, a experiência aqui da minha casa. Antes da quarentena, eu e o meu filho, nós estávamos numa situação assim, de desentendimento, porque eu queria que ele fizesse algumas coisas e ele esperava que eu fizesse do jeito dele. Depois da quarentena, fomos eu e ele. Precisávamos nos entender. E aí a gente começou aquela coisa de jogos. Jogo de dama, o dominó, cara. Isso nos aproximou tanto, mas tanto, que o clima dentro de casa ficou calmo. Então, Sim, e ter atividades, né? Dependendo da idade das crianças, colocar eles para lavar a louça. Então, sujou o prato, vai lá e lave. Coloque eles para arrumar a cama. Coloque eles para ajudar também na atividade da casa, porque eu sei que a maioria estão estudando online. E é importantíssimo a gente entender, eu falei sobre isso na live de raiva, há uns dias atrás. Eu não posso exigir que o outro faça as coisas do meu jeito. Sim. Na hora que eu quero, do jeito que eu quero. É importante estabelecer para as crianças uma rotina de horário e que nessa rotina contemple escola, contemple lazer e contemple também ajudar em casa. Né? É importante que as crianças tenham independência para fazer pequenas atividades sozinhas, que elas aprendam isso em casa. E aí, evitar briga, de repente de estar lá no meio da briga e falar, opa, dá um passo atrás. Será que eu preciso discutir por causa disso? Será que eu preciso me desestabilizar e falar vai ter que ser agora, do jeito que eu quero, e ponto final, e a gente começa a discutir? Será que precisa disso neste momento de confinamento? E aí eu pergunto de outra coisa. A Isa entra na live, né, Isa? Beijo, viu? Da tia. A Isa é pequenininha, ela ainda não tem a compreensão do que é que está acontecendo. Por que eu não posso sair de casa, né, mamãe? Porque eu não tenho mais a rotina da escola, dos meus amiguinhos. E chega um ponto que, pra gente que é mãe, não sabe mais como deixar a criança desligada, o que ela não pode, o que a gente faz? Ela entende? A criança de 2, 3 anos, ela consegue entender que tem alguma coisa diferente acontecendo? É saudável falar, olha, estamos passando por uma questão no mundo que é problemática, enfim, de que forma fazer isso tudo? Então, é importante falar para as crianças na linguagem dela e numa forma bem lúdica. O que é lúdico? Contando historinhas. Rolou lá nos primeiros dias, depois, se você quiser, eu te mando esse material por WhatsApp, uns manuais em PDF, umas historinhas para contar para a criança sobre o vírus, né? Sobre o ter que lavar a mão, ensinar para ela lavar a mão. Então, foi até não sei se foi um pedido, se eu não me engano, lá do nosso ministro da Saúde, se eu não me engano, para que os pais ficassem mais atentos com essa questão do álcool na mão das crianças, porque elas pegam no chão, elas põem a mão na boca, elas pegam uma coisa que está suja. Então, os pais devem ficar atentos. E aí, preciso explicar. As crianças, elas não têm o entendimento que o adulto tem, mas eu preciso explicar na linguagem dela. Qual que é o erro dos pais? Gritar com as crianças e ela não entender o que ela fez de errado e ficar de castigo. E falar com ela... E falar com ela numa posição de alto, né? A criança pequenininha tá lá embaixo e eu tô gritando com ela. Então, eu preciso estar na mesma altura, meu olhar precisa estar rente ao olhar da criança, próximo, no mesmo
no mesmo foco ali, para que ela entenda também. E eu não preciso passar para ela uma ansiedade, eu não preciso passar para ela um desespero. Eu posso contar para ela o que está acontecendo, por que que nós não podemos sair de casa, a gente tem que obedecer, por que que ela tem que lavar a mão, e por que ela tem que ter cuidado nas coisas que ela pega do chão, para que ela entenda de uma forma muito sutil, nada de ficar contando histórias mirabolantes, nomes difíceis, porque as crianças não vão entender. Tem que ser uma forma muito lúdica e não precisa entrar em detalhes, né? Tá morrendo todo mundo, nós vamos morrer também. Não conte coisas trágicas desse sentido, porque criança não entende. Eu me lembro que quando era criança, isso, eu acho que eu nunca contei isso, vou contar agora. Quando falavam que tinha achado o corpo, na minha cabeça, né? Ah, morreu fulano e acharam o corpo. Na minha cabeça era só essa parte aqui, sem membros, sabe? Achou o corpo. Isso era eu devia ter acho que uns 7 anos. Então toda vez que tinha crime, alguma coisa que falaram, ah, acharam o corpo, eu achava que era só um pedaço da pessoa. Eu não tinha noção que tudo isso era um corpo, que era um ser, uma pessoa, né? Então a imaginação da criança é bem diferente. Às vezes a criança não tem coisas concretas, então a gente precisa verbalizar, sim, de uma forma muito suave, muito tranquila. Muito bem. E agora a pergunta que não quer calar. É possível ter calma no caos? Sim, é possível. Que é a minha filosofia, que já está todo mundo careca de saber do olho do furacão. Quando você pede paz para o mundo, para o universo, para Deus, seja lá para quem for, qual que é a ideia que vem na cabeça? Que eu vou ficar numa ilha deserta, bebendo água de coco, sombrinha e água fresca. E eu gosto de falar lá das Maldivas. Eu vou falar das Maldivas. Só que não. A vida, o universo, Deus, seja lá quem for, toda vez que eu peço paz, vai me jogar no olho do furacão. Porque a única forma de aprender a ser paciente é estando em situações que me tiram a paciência. Então, na primeira vez eu vou xingar, eu vou ficar brava, vou ficar com raiva, perdi. Na segunda vez eu vou perder de novo. Aí na terceira vez eu vou falar, putz, eu não precisava ter agido daquela forma. Eu não precisava ter feito, falado, dito, me comportado daquele jeito. Aí vai acontecer de novo. E eu adoro. Eu adoro que a gente tenha bastante oportunidade para aprender, e essas oportunidades são difíceis, porque cada vez mais a gente tem aprendizado. Então, vai chegar uma hora que eu vou aprender a ter paciência, eu vou estar no olho do furacão, vai estar tudo acontecendo talvez de ruim, e eu vou estar calmo, eu vou estar plena, para poder pensar nas possibilidades de saída. Isso é possível. Com certeza isso é possível. Desde que eu tenha autoconhecimento, desde que eu tenha autoconhecimento sobre ansiedade, desde que eu saiba me tranquilizar, por pior que seja a situação. É muito engraçado quando os pacientes chegam lá no consultório contando coisas trágicas, e aí eles acham que eu vou pôr eles no colo e vou apoiar, né? Não, olha isso de positivo. Olha aquilo de bom. Olha, isso não foi uma oportunidade, isso não foi um livramento. E aquilo ali? E aí eles ficam meio que assustados, porque eles ficam presos às coisas ruins e eles esquecem de olhar, mesmo diante de uma situação ruim, que tem coisas boas. A gente sempre tem oportunidade para aprender, inclusive com os erros, são fontes de aprendizados. Então é possível, sim, se manter calmo diante da pandemia. É possível você olhar otimista, ter um olhar otimista. Sim, a gente pode ser que a gente sofra. Não acho que não vai acontecer. Não acredito nisso, que vai ficar tudo perfeito, que vai vir uma mágica. Acho muito difícil. Mas o quanto forte e o quanto de aprendizado a gente tem para sair dessa, eu não tenho dúvidas. Então, quanto mais eu me manter calmo diante de todas essas situações de coronavírus, de pandemia ou qualquer outra situação real que esteja acontecendo na minha vida, muito mais fácil vai para eu poder ter um olhar de criatividade e buscar a solução. Então, muitas vezes, o desespero, foi o que eu falei lá na live de raiva. A raiva, ela cega a gente não consegue ver. Então, o desespero, a ansiedade em excesso, a gente também fica cego. Às vezes a gente toma atitudes que não deveria ter tomado, a gente fala coisas para os outros que não deveria ter falado, a gente se magoa e magoa o outro. Então, é possível, sim, se manter em calma. O que eu posso fazer? Depende de mim, por exemplo, não depende de mim achar cura, eu não sou cientista. Não depende de mim ficar preocupada com o mundo, com as pessoas que estão morrendo. O que depende de mim? Ficar em casa, lavar a mão, comer, dormir, trabalhar. Então eu sempre vou fazer, porque muitas vezes as pessoas ficam ansiosas e preocupadas com o problema do outro.
É o que mais tem Uhum. lá no consultório. As pessoas Travando. ficam nervosas porque não conseguem resolver o problema do ouro. Desencana com coisas, com coisas que eu não posso resolver. Se não depende de mim e não tem solução, tem um provérbio que eu gosto muito. 7 anos no Tibete. É um filme muito legal, bem Uhum. antigo. E ele fala assim, o Dalai Lama fala pro Brad Pitt, se um problema não tem solução, não adianta se preocupar. Não tem solução. Sim. Se o problema tem solução, também não adianta se preocupar. Você vai buscar a solução, se depende de você. E se não depende, que adianta se preocupar? Né? Então, é possível sim a gente não entrar em parafuso, manter a calma, até para poder buscar criatividade para sair dessa melhor. Exato, eu acho que também tem um pouco disso, né? Apesar da gravidade do que a gente está passando agora, eu penso que chegou um ponto em que as pessoas estão entrando meio que no vitimismo, né? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar minhas contas? É um pensamento de escassez tão grande que apaga qualquer tipo de oportunidade ou de visão, até mesmo, durante a crise, né? E eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu passava por uma crise grave de ansiedade, que toda crise gera uma mudança. Então, se vem uma mudança por Sim, aí, vamos aguardar, vamos estar abertos. O pagamento do meu funcionário vai chegar, claro, mas precisamos contar de que forma vamos lidar se o dinheiro não entrar. Vamos pedir prazo, vamos pedir empréstimo. As soluções precisam chegar, mas para isso eu preciso estar calmo, sim, né? exatamente. E aí, a questão. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu não sei aonde tá. Eu tenho muitos livros. Uhum. Deixa eu ver se tá aqui atrás que eu vou indicar esse livro que é muito bom. Eu acho que ele não tá. Aqui, achei. Esse daqui. Os Segredos da Mente Milionária. Ele não te ensina a ficar rico, Uhum. não é essa a proposta do livro, mas ele fala muito de comportamento e de mente. Então, quanto mais você vibra na escassez, quanto mais você pensa na escassez, quanto mais você fica preocupado, ansioso, mais você aumenta isso na tua vida. Sim, exato. E ele fala de pessoas que ganhavam dinheiro muito fácil, não sem trabalho, né? Mas que ganhavam dinheiro muito fácil e também perdiam, né? Então, pessoas que elas não conseguiam manter um dinheiro. Tudo isso por conta da mentalidade, né? Não é questões, questões mentais mesmo. Ele fala muito como se fosse um psicólogo, ele não é. Mas ele usa muito termos que eu uso no consultório, de comportamentos e pensamentos. Então, a gente precisa vigiar os nossos pensamentos e entender que eu estou vibrando na escassez. Eu não sei se eu vou receber dos meus pacientes, eu continuo atendendo normalmente. Eu espero e eu acredito que Sim. espero que todos eles consigam receber para que me paguem. É isso que eu estou olhando. Mas a pessoa que fica o tempo todo vibrando na escassez, que sempre acontece com ela, né, tudo dá errado para ela, é uma pessoa que ela só está olhando para coisas ruins. Isso também as pessoas já estão careca de falar, eu sempre falo, não só nas lives, no consultório, que acontecem coisas boas e coisas ruins para todo mundo. Só que a gente vira as costas para as coisas boas e a gente fica o tempo todo só Uhum. focado nas coisas ruins. A escassez é a mesma coisa. E aí eu sempre gosto de contar histórias que deram pais, que é real, é a do Japão. Quando houve a Segunda Guerra, o Japão foi destruído. Uhum. Parece que as pessoas ficaram numa situação bem complicada por mais ou menos uns 5 anos. Eu não tenho certeza de datas. Mas o Japão só se tornou a potência que Travando ele é a hoje live. porque ele foi destruído. Às vezes, todas Uhum. as vezes que acontecem tragédias, coisas ruins, a gente consegue se refazer e voltar melhor. A gente consegue forças, né? Eu não sei de onde acontece, eu não posso dizer que é mágico, mas sempre tem histórias. Eu me lembro que lá no início do meu consultório aqui em São Miguel, eu travei a chave e tive que pagar o chaveiro para tirar a chave lá do consultório. E foi um dia que tudo deu errado.
tudo deu errado aquele dia e eu estava extremamente cansada depois de resolver o negócio com o chaveiro, de atender todos os pacientes. E aí eu estava voltando para casa a pé, meio desanimada. E aí o marido da minha prima passou de carro e falou: "Você quer uma carona?" E eu falei: "Opa, quero." É pertinho para subir, mas ele me deu uma carona e aliviou. E aí, geralmente, o que que a gente faz? A gente fica preso a tudo que deu errado no dia e a gente esquece de agradecer aquela coisa boa que aconteceu no final do dia. Sim. Então, quando a gente fica vibrando a escassez, a gente fica muito preso no que deu errado. E a gente esquece de olhar as coisas boas que estão acontecendo no nosso entorno, né? No nosso redor. E às vezes a gente não percebe que nós somos responsáveis pelas coisas que deram errado. Sim. Por exemplo, se os brasileiros, eu vou falar bem olhando para o Brasil, se grande parte dos brasileiros tivesse consciência de guardar dinheiro todo mês, tivesse consciência, não é que eu não vou aproveitar a vida. Os especialistas falam, é X% para isso, X% para aquilo, X% para lazer. Não é que eu não vou viver. Mas se os brasileiros tivessem uma poupança, pensando assim, se algo der errado, eu posso ficar 6 meses, 1 ano sem trabalhar. Se a gente tivesse se ocupado, e não é se preocupado, é ocupado em guardar dinheiro, talvez grande parte das pessoas não estariam desesperadas, mesmo que fosse pouco. Mas o que a gente faz, geralmente? Torra tudo o salário, torra o cartão de crédito, não se ocupa em pensar no amanhã. Não é que eu tenho que viver só para amanhã, não estou dizendo isso. Não é É que eu o não tal, tenho que ter férias, que eu não tenho que ter é o tal lazer. do, eu não sei se amanhã eu tô vivo, né? Então vamos gastar tudo hoje. Então, talvez, se as pessoas, principalmente eu vou falar do Brasil, porque imagino que em outros países a consciência é diferente. Se as pessoas tivessem se ocupado em pensar um pouco nisso, talvez hoje grande parte das pessoas não estariam desesperadas. Né? Alguns pacientes me relataram isso. Falei, olha, eu posso ficar 1 ano sem receber salário, que todas as minhas contas vão ser pagas e ainda vai sobrar. E eu não vivo mal. Eu faço a psicologia, terapia, eu faço academia, eu viajo todos os anos, e não são viagens baratas. Eu faço um monte de coisa, eu me permito ter roupas legais, eu me permito um monte de coisa. Eu vou no cinema, eu vou almoçar fora, eu vou no restaurante, e mesmo assim, todo mês aquele dinheiro é sagrado, vai para a poupança e eu guardo aquele dinheiro. Então, se a gente tivesse feito o nosso papel, a nossa lição de casa direitinho, que foi o que eu falei também lá bem no início, se a gente tivesse uma boa alimentação, né, parasse de comer tanta porcaria, não é que a gente não pode comer, a gente pode. Se a gente fosse ao médico regularmente, né, pelo menos uma vez por ano para fazer exames, se cuidar no geral, eu não estou falando só de dinheiro. Se a gente faz a nossa parte, quando acontece uma questão dessa de pandemia, nós estamos mais fortalecidos para passar por ela e não levar um caldo, como se fosse uma onda que derruba a gente. Então, aí a gente entra em tantos ganchos para falar de tantos assuntos, né? Que eu penso que somos um povo que pensa em remediar sempre, nunca em prevenir. Sempre. Isso é na advocacia, os clientes estão aí para contar. Ah, eu vou fechar um negócio, mas para que eu vou consultar um advogado? Eu vou fechar, se der errado, eu vou lá e ele resolve. Aí ele abre a tenda dos milagres e resolve o problema, entendeu? É a mesma coisa com a alimentação. Para que é que eu vou ter uma alimentação adequada se depois eu vou no médico e ele me dá um remédio e vai ficar certo? Então, eu penso que a gente escolhe pelo que a gente quer passar. A gente escolhe a vida que a gente quer levar. Claro que cada núcleo familiar tem aí as suas dificuldades, as suas alegrias, mas eu penso que essa pandemia, esse isolamento, veio justamente mostrar que nós não precisamos viver os excessos da vida. Porque o que nos restou foi a família, o trabalho, a alimentação e o sono. Dentro de casa só restou isso. Não tem os 10 carros que eu tenho na garagem, porque eu não vou poder ir. Não tem as milhares de casas que eu estou colecionando. Então, assim, quando a gente olha para a nossa vida e vê que dá para viver nos excessos, dá para a gente ser mais feliz, né? Exato, a felicidade não é ter, é ser, né? Não é ter coisas, é se sentir bem com o que eu já sou, com o que eu já tenho, com como eu estou.
E se eu me sentir um pouco insatisfeita, eu vou buscar mudar isso. O que eu tenho percebido? Eu tenho percebido 3 frentes. Eu até escrevi isso ontem no meu Facebook. A água tá batendo no pescoço, tem uma galera que não sabe nadar e tá esperando algo mágico vir salvar, né? E vai morrer afogado. Como se nada estivesse acontecendo. Tem uma galera que já estava nadando e continua dando as braçadas e está lá na frente, já vinha nadando antes, já vinha nadando bem antes, já vinha bem mais antenado. E tem a galera que está